Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de domingo, o princípio da primeira menção. Bem, quero aproveitar este momento para pedir a vocês para compartilhar o nosso canal TV da Bíblia com seus amigos, com seus familiares. Não esqueça de deixar o seu joinha e fazer um comentário, tá bom? Então vamos para a nossa lição de domingo, o princípio da primeira menção. A maioria dos cursos de graduação começa com disciplinas gerais, que abordam questões básicas e amplas, formando uma base à medida que o aluno se aprofunda naquela área. Da mesma forma, quando estudamos a Bíblia inteira, vemos que Deus também apresenta uma disciplina introdutória no livro de Gênesis, introduzindo ideias que serão tratadas em mais detalhes no restante da Bíblia. Estudiosos se referem a isso como lei da primeira menção, que é o princípio ou padrão, em vez de lei, mas existem exceções à regra. No estudo geral da Bíblia, principalmente as profecias, Deus transmite a verdade gradualmente ao longo da história, começando com um conceito básico e o ampliando ao longo do tempo. Então, leia Isaías 40, 7, 8, Malaquias 3, 6, Hebreus 13, 8. Que princípios vemos nesses textos que nos ajudam a compreender melhor as profecias? Deus não muda e a sua palavra permanece para sempre. Para compreender uma parte da Bíblia, devemos estudar outras partes dela. Então, quando lemos Isaías 40, 7 a 8, que diz: seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O homem não é imortal. O homem, no que diz a respeito ao elemento básico da vida, ele não é superior à erva do campo. Porém, a palavra do nosso Deus é a vontade revelada de Deus e o alimento espiritual pelo qual o homem deve subsistir. Mateus 4:4. A verdade nunca muda, pois o seu autor é o mesmo de ontem e eternamente e de hoje. Hebreus 13:8. Aqueles que vêm a ele buscando alimento para a sua alma nunca passarão fome. João 6:38. E nem terão sede. João 4:14. Então aqui fica claro que o amor de Deus permanece para sempre e a sua palavra não muda, nem no passado, nem hoje, nem no futuro. Mas em Malaquias 3:6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O Senhor rejeita categoricamente a acusação de que ele ignora o mal. A santidade de Deus é eternamente constante e imutável, precisamente porque Deus não muda. Seus propósitos eternos para o seu povo permanecerão. Ele pode castigar, disciplinar ou corrigir seu povo, mas faz tudo isso com o propósito de levá-los ao arrependimento e à salvação. Como está em Hebreus 13:8, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. A justiça e o amor caminham juntos. A palavra de Deus é a luz para os nossos pés, mas os cegos de coração duro, como a pedra, não conseguem ver a luz das profecias através da palavra de Deus. Tem muitos pregadores que usam as suas próprias interpretações pessoais sem nenhuma base bíblica. Miqueias 3:6. Portanto,
Se vós for a noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, pôr-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se ennegrecerá o dia. Essas palavras de infortúnio vindouro são dirigidas aos falsos profetas ou governantes. Miqueias os informa que no tempo de sua angústia não haveria profecia para guiá-los. Podemos ver em Salmos 28:6, Lamentações 6:9. No espírito de profecia podemos ler: quando o ser humano transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má, e ele ficou em harmonia com Satanás, e não em desacordo com ele. Por natureza, não existe qualquer inimizade entre o ser humano pecador e o originador do pecado. Ambos se tornaram malignos pela apostasia. Se Deus não tivesse intervindo de maneira especial, Satanás e a humanidade teriam entrado em aliança contra o céu. Em vez de alimentar inimizade contra Satanás, toda a família humana teria se unido em oposição a Deus. Bem, você quer saber mais, né? Então você não pode perder a lição de segunda-feira, compreendendo o amor de Deus. Até amanhã, se Deus permitir.